Saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Põe a tua mão e diga: viva o Senhor. Que bom que estamos todos aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Deus tem uma palavra para mim e com certeza tem uma palavra também para você nesta noite. Quero ler o texto, um dos textos mais conhecidos de Atos, um texto muito revelador para o momento que cada um está vivendo em particular. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse: sou Jesus Cristo a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiado pelas mãos, conduziram a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias: Ananias, qual respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta e vá à rua direita, chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias e se punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito tenho ouvido acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E disse o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, de todos os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem te apareceu no caminho, quando vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos as escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Amém e amém. Pode se assentar todos. Uma mensagem de reflexão e uma mensagem muito própria para o dia que estamos vivendo, e não é em conjunto, mas em particular. Aquilo que só você sabe, mas na realidade nem sabe como você vai conduzir mais um passo. O texto é muito claro quando fala do grande soldado romano chamado Saulo, um homem com poderes até então para prender na Galileia, e não só bastasse, ele estende a sua carta de autorização para prender em todos os lugares onde ele encontrasse alguém dessa seita, alguém que fosse cristão ou que
proferisse as escrituras ou a Torá de maneira diferente deles, que ele pudesse trazer preso até Jerusalém, seja homem, seja mulher. E os principais sacerdotes deram para ele poder, os principais de Herodes deu para ele o poder para que ele pudesse fazer tal coisa. Se uma coisa nós podemos dizer é que Saulo era um varão corajoso, isso ninguém pode negar. Ele tinha determinação para fazer aquilo que ele achava que era certo ou que autorizaram ele a fazer, e para ele não havia problema nenhum em fazer em Israel ou fora de Israel, desde que estando autorizado. Então esta parte da vida de Saulo ou Paulo, nós não negamos, porque vimos sempre na caminhada, mesmo antes da experiência. Então ele já era um homem de coragem nato, já era um homem de determinação, era um homem que sabia o que ele tinha que fazer. Pode ser que ele não sabia o que queria, mas ele sabia o que ia fazer. Nós às vezes paramos para pensar qual o motivo que eu tenho para morrer, e eu transfiro: se você não tem um motivo para morrer, você também não tem um motivo para viver. Isso, se você parar um pouquinho e pensar nesta frase, você vai ver que é puramente uma verdade. Porque uma coisa é eu dizer eu vou fazer a obra, e outra coisa é fazer a obra de Deus. Quando eu digo eu vou fazer a obra, eu estou dizendo eu vou fazê-la de qualquer maneira. Mas quando eu digo eu vou fazer da forma de Deus, é bem diferente da forma que eu penso que é certo. Então eu vejo o Saulo com a determinação dele, dizendo: não vai ficar um. E se eu encontrar um que fale que é aquele Jesus Cristo de 30 anos atrás, já nesta época, que morreu crucificado em Jerusalém, falar que ele é Deus, eu dou voz de prisão e levo para Jerusalém, para as autoridades. Isso aí é fácil para mim. E ele fica sabendo que na Síria, quer dizer, era só da Galiléia atravessar um morro, as colinas de Golã, chegava na Síria, ou melhor, chega na Síria, e ele disse: olha, tem um núcleo lá de um grupo que fala que aquele crucificado que morreu na cruz, ele é filho de Deus, é Deus, tem poder. E assim, ele disse: eu vou para lá. Aqui começa a minha conversão e a sua conversão, porque nós não convertemos porque Cristo morreu, nós convertemos porque alguém anunciou que Cristo morreu. Porque morrer ou não morrer, ou melhor, morrer, todo momento tem alguém morrendo na face da terra. E Jesus agora morre ali no ano 33 em Jerusalém, mas se não tivesse alguém que levasse esta mensagem, anunciasse: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, nós estaríamos provavelmente lá, naquela vida antiga, naquela vida sem luz, naquela vida em busca por uma verdade que nunca chegava. Então o apóstolo Paulo, ele vai atrás dos cristãos, e Deus vê aquela comitiva chegando bem próximo de Damasco. Deus derruba ele ao chão. Simples demais, não é? Ele montado, provavelmente é um cavalo mesmo, era o tráfego da época, derruba ele, e todos que estavam com ele com certeza assusta, nosso comandante caindo ao chão, e ele escutando vozes, e uma luz muito forte não deixava ele ver o que estava no meio da luz, mas sabia que o que estava falava com ele.
E ele chama aquele poder miraculoso, do qual ele não conhecia, de Senhor. Era até uma forma de respeito, sim, de reverenciar quando você não conhece. É melhor você reverenciar do que zombar. Porque pode que numa luz ou numa voz dessa, você esteja falando com Deus ou com o mensageiro de Deus. Nós podemos lembrar daquele grande acampamento onde estava Moisés, Josué e todo o povo, que Moisés fez uma tenda fora do acampamento. Então pegou assim no meio das barracas, lá na frente, criou uma tenda, que ele chamava de tenda do encontro. E quando Moisés se direcionava àquela tenda, todos os chefes de família se colocavam do lado de fora das suas tendas particulares, e ficava ali, reverenciando a passagem de Moisés, porque ele estava indo para a tenda. E isso, centenas de chefes de famílias paravam, e Moisés passava e entrava na tenda. Quando Moisés entrava, uma nuvem descia a porta daquela tenda, à vista de todos. E o Senhor falava com Moisés, ele dava direções para conduzir o povo, e Deus falava, acertava com Moisés tudo direitinho, e Moisés vinha novamente, a nuvem subia, Moisés vinha da tenda do encontro, e quando ele passava no meio do povo, o povo o reverenciava não como Deus, mas como alguém que tivesse falado com Deus e que tinha com certeza uma palavra, um direcionamento, uma direção nova para eles caminhar, porque já vinha de muito tempo. Enfim, eles sabiam que Deus havia descido naquela tenda para falar com Moisés, então eles reverenciavam Moisés naquela passagem. Isso é muito interessante isso, porque quando Moisés vinha e o povo estava de pé, Josué continuava na porta da tenda. Josué continuava ali de pé, para que todos pudessem vê-lo ali, até que Moisés completava o seu percurso, que não era pouco, todos ficavam de pé. Então, ao cair o comandante Saulo ao chão, e ouvir voz e ver uma grande luz, ele, na sabedoria ou na educação, na sua disciplina de vida, ele chama: Senhor, quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Em outras palavras, você não vê que está demais? Você persegue todos os meus filhos. Onde tem entrado a minha palavra, você vai, você mata, você arrasta, você faz o que quer. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Deus estava falando com ele exatamente isso. Os aguilhões são para dar direção e provoca barulho? Sim. Se eles estão do outro lado provocando um certo barulho, mais espiritual do que físico, porque quando é ao contrário, é como se fosse lata vazia. Então ele está provocando no mundo espiritual um barulho. Eles são meus. Você vai ter um acerto grande comigo por estar mexendo com eles. Essa palavra pode ser transferida hoje. A igreja do Senhor Jesus, ao longo dos anos, tem procurado de todas as maneiras se infiltrar dentro das outras áreas, que na maioria das vezes não era para a igreja estar ali no meio. Mas a igreja colocou uma mentalidade de que eu estando lá no meio, eu posso ajudar, facilitar algumas coisas em prol da igreja, em prol dos servos de Deus. Então, é melhor ter lá dentro a igreja, do que ter lá dentro pessoas que não respeitam a igreja. E esta mentalidade errônea, infelizmente, tem entrado no meio da igreja moderna, entre aspas, e a igreja tem se infiltrado em lugares que não era para se infiltrar, porque a perseguição
ela é louvável também, porque na perseguição é que levanta os vasos, é na perseguição que Deus orienta a igreja com os mistérios profundos, é na perseguição que levanta pastores, missionários, evangelistas, para que possam atravessar o mar, atravessar o rio. Então, quando queremos fazer cessar a perseguição, e queremos aplacar a perseguição para que não venha, o próprio Senhor Jesus, Ele disse isso: perseguir os meus profetas no passado, estão me perseguindo e perseguirão vocês também até o último dia. Então a igreja está correndo para não deixar que o mal, ou que o aperto, ou que coisas venham contra a igreja. Meu irmão, nós temos dono. Se alguém mexer com você, vai acertar com Deus. Se alguém fizer algo contra você, vai acertar com Deus, porque se você não tem um motivo para morrer, você também não tem um motivo para viver. Isso é muito claro, esse entendimento é bem claro. Então, pastores, se não tiver nenhum servo lá dentro e fizerem coisas contra a igreja, não serão nós que vamos colocar as nossas mãos para acertar com tais, não. O próprio Senhor, como fez com Saulo no caminho de Damasco, onde não tinha ninguém, o Senhor interviu ali, jogou por terra, mostrou que o poder dele é limitado, mostrou que ele é apenas um homem e não tem autoridade se não for dada, e o Senhor disse: olha, pois agora você vai, e quando chegar na cidade eu te mostro, através dos meus servos, o que você deve fazer. E quando levantou, ele não enxergava mais nada, a luz saiu dos seus olhos, ele estava cego, entrou em Damasco, foi para a casa de Judas na rua direita e ficou ali. Irmãos, às vezes nós pensamos que a igreja precisa desse tipo de proteção, que a igreja precisa ter homens em todas as instâncias para proteger a igreja, e quando pensamos assim, nós estamos falando para o mundo espiritual de que confiamos mais no braço do homem do que no poder de Deus. Porque se Deus abriu e fundou a igreja, Ele é capaz de a sustentar até o arrebatamento, ou até mais, se for preciso. E que Deus não depende de mim, e muito menos daqueles que estão lá em cima, para poder defender a igreja. Quem defende a igreja é o dono da igreja, que chama Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a ação de graça. Então a igreja perdeu a visão, pastor, e está entrando em todas as esferas de poder com toda certeza. A igreja, pastor, mas vão fazer leis contra a igreja e vão proibir a igreja disso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. E se fizer? Nós estamos aqui de passagem, estamos forasteiros, a Bíblia diz, somos estrangeiros em terra alheia, estamos aqui por um tempo e não nos vemos mais, diz o texto. Então, se vier a perseguição, é bênção, não é maldição não, pastor. E se fechar as igrejas, é bênção. E se vierem proibirmos de pregar o evangelho, é bênção. E se começar a privar os irmãos e até perseguir os irmãos, é bênção. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é protegido por Deus e não é protegido pelo homem. Quando nós vimos isso, o apóstolo está ali, Deus vai lá de Ananias e fala: Ananias, estou te dando uma visão, enxergue aí. Há um homem na rua direita, na casa de Judas, pergunta por ele. Ele está agora fazendo os salmos, ele está tefilando, está no tefilim ali nos salmos, porque era esta a oração, não tinha outra. Ele não conhecia Jesus, e claro que ele não estava orando em nome de Jesus, ele estava fazendo os salmos de oração ali. E naquele momento Ananias fala com o Senhor: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca desse soldado, que ele é bravo, e ele tem uma missão só: prender
ou matar, ou levar arrastado até a prisão os crentes. É ele mesmo, como se diz, é com ele mesmo. Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios, aos reis, a todo o povo de Israel. Vai, levanta ele. Em outras palavras, quando Saulo chegasse em Damasco, ele ia procurar saber onde tem alguém que professa essa seita, chamada crentes, cristãos. Ele ia dizer, ali tem um Ananias. Ananias talvez seria o primeiro a ser preso na resistência, poderia ser até morto. Então, aquela pessoa que foi para matar Ananias, agora Deus inverte o processo. Ananias, vai lá e põe as mãos, eu tenho duas missões para você. Vai lá, ou uma missão dividida em duas. Põe as mãos para que as escamas caiam dos seus olhos e para que ele seja batizado com o Espírito Santo. As duas missões que Deus deu para ele. Deus não enviou Ananias para batizar Paulo em águas correntes, não. O batismo de água corrente de Paulo é em Atos 16, não é agora. Mas de início, Deus já falou, olha, vamos abrir os olhos dele, e eu vou batizar ele com o Espírito Santo, vai lá. E Ananias foi até a casa e falou, Saulo, isso antes de cair as escamas, ele falou, Saulo, aquele Jesus que apareceu para você lá na estrada, ele apareceu também para mim. Então, a sabedoria da comunicação faz com que seja gerado também o respeito. Porque o que nós estamos vendo, como quando abrimos a Bíblia, o Paulo, já do outro lado da história, em 2 Coríntios capítulo 12, e parece até uma coisa interessante, porque em 1 Coríntios 12 ele fala dos dons espirituais, e fala com larga clareza, e em 2 Coríntios capítulo 12 também, ele já fala da sua experiência própria. Qual experiência? Acerca dos dons espirituais. E hoje, uma parte que é negativa da igreja, é que nós temos mestres demais. Nós temos mestres, entre aspas, mestres demais, mas que não têm experiência nenhuma. É somente teoria, é somente letra, da qual Paulo falou que letra demais mata. Mas você precisa ter a parte espiritual junto com a letra, para que a letra possa te dar vida. Saber enxergar atrás da letra o que é que está ali. Porque nós temos mestres demais que ensinam com profundidade, mas que não têm um minuto de experiência com aquilo que ensina. Agora você há de convir comigo, vem para cá. Só pode falar de coisas espirituais quem tem vivência espiritual. Coisas espirituais não se ensina através de letra. É por isso que Moisés, quando marchava em direção da tenda do encontro, todos saíam para fora e ficavam ali em reverência, ficavam ali de pé, o chefe da família, esperando Moisés passar a entrar na tenda, a nuvem descer, Deus falava, ele voltava, ficava o sucessor dele, ficava Josué de pé, olhando todos, e Moisés caminhando na frente dele. Por isso, você não pode ensinar nada espiritual se você não tem experiência. Ah, pastor, mas na letra diz isso, e eu vi mais isso, mais um ensinamento assim, e mais um ensinamento assim, e se enche de letra, mas não tem 1% de experiência com o mundo espiritual, e quer ensinar no mundo espiritual. Você pode ensinar outras matérias, mas não questões espirituais. Quantos estão entendendo? Paulo, em 2 Coríntios 12, ele inicia assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas este homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar.
E para que não exoberbecesse com as grandezas das revelações que foram me dadas, foi-me posto um espinho na carne como mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por 3 vezes eu clamei a Deus que tirasse, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de sorte quando você está fraco, você é forte. Quando Paulo recita essa parte de 2 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, que ele traz a riqueza, na simplicidade ele esconde atrás da cruz de Cristo, dizendo: eu conheço um homem. É como se ele estivesse contando um testemunho de um irmão, que ele conviveu bem de perto com aquele irmão, mas na realidade ele estava falando dele mesmo. Ele poderia ter dito assim: gente, há 14 anos atrás eu fui arrebatado até o paraíso. Ele poderia ter dito assim, mas ele diz: eu conheço um homem, porque ele se fez escondido atrás da cruz. Quantos entendem? Então a espiritualidade você só pode ensiná-la se você tem experiência com tal coisa, e não só porque está escrito, porque aqui diz isso, porque aqui diz mais isso, os mestres aqui diz mais isso, mas qual experiência que você tem? Aí você encontra pessoas que dizem assim: eu fui arrebatado até o céu, e eu cheguei no céu e vi muitos corpos, e vi pessoas que eu consegui identificar. Depois eu fui ao inferno e eu vi também pessoas que eu consegui identificar, e dão até nomes, se comprometendo famílias inteiras, dão até nomes, e depois, quando termina a fala, toda a igreja bate palma, porque está cega com um testemunho falso desse. Irmãos, ninguém vai ao céu. Em João capítulo 3,14, o Senhor deixou claro isso, Evangelho de São João: ninguém subiu aos céus a não ser o que de lá desceu, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele deixou claro que ninguém subiu. E estas pessoas que dizem eu fui no céu, isso é mentira. É claro que ninguém pode chegar lá, e se esta pessoa disser eu fui ao paraíso, que está abaixo do céu um pouquinho, mesmo assim é de raiz duvidosa se a pessoa não tiver experiências numa escala de crescimento. Porque Paulo caiu ao chão, sim. Paulo teve as escamas arrancadas, sim. Paulo foi batizado pelo Espírito Santo, sim. Mas Paulo já tinha um estudo muito forte no judaísmo, ele tinha uma raiz já de circuncisão perfeita, ele era fariseu, circuncidado ao 8º dia, tribo de Benjamim, então ele tinha um histórico. Mesmo assim Deus falou com ele: pois agora você vai para os pés de Gamaliel aprender como é sofrer, no meu caminho. Não vou colocar alguém lá em cima para nos proteger, porque vai barrar as leis e vai tirar as leis. Meu irmão, vai para Gamaliel que eu vou ensinar para você como é sofrer. Não é ficar no bel prazer, não é só coisas boas. Vai sofrer sim. Com toda certeza a igreja do Senhor não passará por arrebatamento antes de uma grande perseguição, não. Isso é bíblico, é até para nos aperfeiçoar naquele que nós cremos. Então, naquele momento, Paulo começa a crescer. Agora Paulo vai lá para Gamaliel, Gálatas capítulo 1, ele está participando de um grupo. No capítulo 2, a profecia levantada no grupo, versículo 1 e 2, quando ele diz assim: em obediência a uma revelação, subi eu novamente a Jerusalém depois de 14 anos. Então ele ficou 14 anos lá, se preparando, e depois saiu. Se a pessoa tem um histórico crescente na vida espiritual, eu posso até crer que ela se transcendeu numa região superior e trouxe mensagem, eu posso até acreditar. Mas se a pessoa não tem vida com Deus, não tem experiência no sentido crescente, somente aceitou Jesus, está dentro de uma igreja, fica lendo uma Bíblia para lá, outra para cá, e quer passar uma ideia de que é espiritual, só para quem é cego acreditar. Quantos estão entendendo? Porque os homens que estavam com Paulo, diz a Bíblia, que ele somente ouvia a voz, mas não via nada.
E eles não viram luz para ficar cego. Ali está falando de uma cegueira espiritual. Paulo estava cego materialmente, porque espiritualmente ele teve contato com a luz. Os outros só ouviram, mas não viam nada. E guiaram Paulo até a rua direita, casa de Judas. Quando nós entendemos isso aqui, pastor, mas eu conheço um testemunho de uma pessoa que foi no céu. Pode desacreditar, pode ser homem, mulher, pode ser rapaz, não, ninguém vai no céu não. Deus não vai abrir a exceção para fulano porque ele é melhor, nem é pior. Ninguém vai ao paraíso. E o homem que foi ao paraíso, chamado Paulo, um dos homens mais espirituais, e está marcado aqui a espiritualidade dele, tem fruto aqui. São 19 cartas, epístolas aqui, que foram escritas com profundidade, com revelações profundas. Deus deixou ele ouvir o cântico celestial, deixou ele ouvir as revelações celestiais, e Paulo desceu. Paulo foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Eu até acredito que o corpo físico de Paulo ficou, e a alma que somos nós, Paulo saiu de dentro do corpo e foi arrebatado até as alturas das grandezas de Deus. Ele ouviu tudo. Quando ele estava para vir embora, Deus falou com ele: Paulo, você ouviu coisas inefáveis, ao homem não é lícito contar, guarda para você. O único que foi lá em cima não teve autorização para contar para ninguém o que foi que ele ouviu lá. E quando você vê também, da mesma maneira, em Apocalipse capítulo 10, você vê João tendo de Deus uma revelação: e eis que eu vi que voou para mim um anjo trazendo um outro evangelho, e começou a história. Escreve João um livro, e João escreveu um livrinho, como se fosse uma carta, escreveu um livrinho ali, de revelações das mesmas que Paulo teve no paraíso. E quando ele terminou, Deus falando com ele: João, ninguém tem essas revelações. O que ouviu, eu mandei guardar o segredo, e você viu e escreveu, agora come o livro. E João comeu o livrinho, porque não era para ser revelado. Agora você encontra pessoas que têm por aí tirando proveito da espiritualidade, que a maioria da igreja não tem mesmo. Então vai contar que foi no céu, que foi no inferno, que foi no paraíso. Mentirosos da fé. Ninguém pode ensinar o que não conhece. Ninguém pode ensinar aquilo que não tem experiência. E isto a igreja do Senhor está passando. Então Ananias falou: Deus, é Ele mesmo. E Deus disse: é Ele mesmo, Ele é para mim um vaso, porque Ele tem coragem, Ele tem determinação, Ele não tem medo. Se precisar de morrer, Ele vai morrer em meu favor. Levanta Ele, tira das escamas dos olhos, eu vou batizá-lo e vou fazer dele um vaso para pregar o evangelho. Então é desta maneira que Deus trata com cada um de nós. Quando Moisés passa, o Josué fica na porta da tenda também, para que todos vejam que ele está ali. Eu deixo essa palavra hoje com você. Você diz: pastor, eu gostaria de ser mais espiritual. Não existe espiritualidade sem conhecimento. Não existe espiritualidade sem conhecimento, mas só o conhecimento mata a espiritualidade. Vamos entender isso. É preciso que você tenha oportunidade de provar daquilo que Deus é capaz de fazer além do nosso mundo aqui. Eu não preciso de protetor, eu não preciso de protetor particular lá do outro lado. Me assusta quando você chega no Rio de Janeiro e você vê um pastor andando com 10 seguranças ao lado dele. Não me assusta se eu ver um governador andando com 10 seguranças ao lado dele, mas me assusta em ver um pastor andando com 10 seguranças armados, com carro blindado a ponto de suportar tiro de alto calibre. Isso me assusta, porque ou você confia nos homens e nos cavalos, ou você confia em Deus. Eu não acredito nessa espiritualidade que é protegida pelo homem, que é protegida pelas leis, que eu tenho que colocar pessoas para me proteger, porque Deus não é capaz de me proteger. Eu não acredito nessa espiritualidade, porque o Senhor, Ele é claro, quando na vida do apóstolo, Ele traz esta visão para nós. Ele é muito claro. Os nossos profetas sofreram perseguições, eu estou sofrendo,
e vocês também sofrerão na caminhada. Quando ele diz também, tenha bom ânimo, meu irmão, eu venci a morte. Ele não tinha morrido ainda quando ele diz, eu venci a morte, tenha bom ânimo. No mundo passareis por aflições, tenha bom ânimo, eu venci. Quer dizer, se eu venci, você crê em mim, você também vai vencer. Então a igreja do Senhor está por muito pouquinho. Não adianta a igreja ficar, vou colocar um presidente bom, vou colocar um ministro bom, vou colocar alguém que seja, que jogue no nosso time ou coisa. O nosso time não é eles. O nosso time é a igreja. Eles não são do nosso time. Eles podem às vezes fazer parte da reserva do nosso time, mas nós não somos do time deles. Entenda isso. Quantos estão entendendo? O nosso time é o Senhor. Nós não perdemos nunca, nós não caímos nunca. Pelo contrário, nós seremos elevados às alturas, porque Deus prometeu isso, porque isto é igreja. Quantos estão entendendo? Eu falo para você que é igreja, receba no teu espírito. Eu falo para você que é igreja. Hoje eu pastor, então a minha confiança, confia no homem não, irmãos. O homem trai, o homem é fraco, o homem volta a sua palavra atrás, quando você menos esperar. O homem morre, porque somos mortais. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, Senhor, eu estou sendo perseguido, há um Saulo no meu encalço, eu tenho vários Saulos no meu caminho, eu vou esperar a ação do Senhor. Deus é especialista em derrubar Saulos, Deus é especialista em derrubar cavalos, Deus é especialista em quebrar arcos e flechas no meio. Deus é especialista em derrotar exércitos sem quiser colocar um dedo. Só através de um dos seus milhares de anjos, que ele descer um pouquinho nessa esfera que nós vivemos e passar pela sua casa, no alto da tua casa, já vai modificar toda a situação, como fez em Jerusalém, um círculo que o anjo deu em volta de Jerusalém e subiu numa velocidade, já dizendo, já está cumprido a missão, Senhor. 185 mil soldados caíram para trás mortos com as suas armas quebradas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que nós aceitamos quando confessamos Jesus como nosso Senhor. É o Deus da igreja. O Deus da igreja não são os políticos, infelizmente eles não são. Você pode ter familiares, pode ter amigos, pode aplaudir, pode ter aquele que você tem como estimação, mas eles não são os nossos protetores, não, e jamais serão os nossos protetores. Estão ali por conta deles mesmo e de alguma coisa particular que envolve um grupo e não pela igreja. A igreja tem dono, o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, e ele tem autoridade e poder para cuidar em qualquer esfera da sua igreja, seja na capital, seja na roça, seja agora nesse momento de pandemia. Pastor, está morrendo muito cristão, e agora eu vou desviar porque está morrendo cristão. Olhe para mim, se está morrendo, Deus sabe por que está morrendo. E se você não tem motivos para morrer, você não tem motivos para viver. Pense nesta frase, nesta palavra, e procure nesta semana. Estamos iniciando agora fevereiro. Estamos iniciando fevereiro agora há algumas horas. Um mês muito bom. Lá no dia 10 de fevereiro muda o calendário também judaico, mês de Adar. E algumas coisas proféticas estão para acontecer dentro dessa data. Coisas proféticas não cabe a uma pessoa, duas pessoas, a um grupo num todo. A um grupo num todo. Então, mês de fevereiro muito bom, muito bom. A maioria das profecias naturais, preste bem atenção nesta revelação,
A maioria das profecias naturais que já estão profetizadas há uns 5, 6 anos sobre a tua cabeça, provavelmente se cumprirão agora. É dentro deste período do mês de fevereiro que é esta mudança profética que eu estou dizendo, vai acontecer. Pastor, se eu crer vai acontecer? Vai. E se eu não crer, vai acontecer do mesmo jeito. Se Deus dependesse da minha fé para operar, você já imaginou? O dia que eu levantar de pé esquerdo, o dia que eu levantar daquele jeito, sabe quando você tem 3 baixas no dia passado, que você levanta para baixo, até que você se reanima, porque não somos heróis, nós não andamos 100% no espírito. Sabe aquele dia que você levanta e fala, hoje eu tenho 3 pagamentos, eu não tenho um salário, não veio, está difícil, e que você tem suas broncas pessoais. Já pensou se Deus dependesse de nós para isso? Ele não depende de nós, graças a Deus por isso, irmãos. Ele é Senhor, Ele age independente se eu creio que vai acontecer, se eu não creio que vai acontecer. Ele é Senhor, diga, Ele é Senhor. Uma forma de reverenciar que Saulo usou, mesmo não o conhecendo, porque é desconhecido uma luz que me joga no chão, é desconhecido uma autoridade maior do que Herodes. Herodes não me fez isso. É desconhecido que é isso, Senhor, numa forma de respeito, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Os nossos atos não estão perseguindo Jesus, estão? Pastor, tem alguns atos aí no Brasil e no mundo que estão perseguindo Jesus. Coitado deles, né, irmãos? Modo de falar, né? Eles terão o seu acerto, segundo Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eles terão os seus acertos. Não depende da minha fé, nem da sua, e nem da minha bondade, nem da minha maldade. Não depende. Tudo que o homem plantar, isto também colherá, diz a palavra. Se estão perseguindo o evangelho, não preciso de defensor, não. Não preciso de defensor, não. Se estão perseguindo o evangelho, ou vão me perseguir, ou vão tentar me parar. Nós lembramos daquele soldado na Romênia, na época da cortina de ferro, depoimento dele nos Heróis da Fé. Foi espancado 3 dias intercalados, horas intercaladas, espancado, torturado, amputado, alguns dedos, orelha, pedaço da boca, cortado com tesoura. Tudo porque ele era um marginal? Não, porque ele pregava o evangelho dentro de um país que era proibido pregar o evangelho. E levaram ele à tortura de 3 dias, porque no primeiro dia da amputação é dor, no segundo é inflamação, é infecção, a dor sobe para o cérebro, a pessoa treme, não tem como, então foi retirando partes dele. E no terceiro dia, o que ele confessa é muito bonito, porque ele ora para o carrasco que estava ali cortando a parte dele, e conseguiu falar em sussurros: você pode me cortar todo, os pedaços, e até me matar, mas você não pode tirar de mim o direito de te amar. Se você não tem motivo para morrer, você não tem motivo para viver. Ele disse: você vai me picar em pedaços, mas você não pode tirar de mim o desejo que eu tenho. E isso podem te perseguir, pode nos parar fisicamente, mas jamais terão autoridade para tirar o que está dentro de nós, jamais, porque quem colocou aqui foi o Senhor, através da sua confissão, daquilo que você tem de maior valor. Você confessou o Senhor, e quando confessa, Ele entra. Então, neste momento, nós vimos que a igreja está se posicionando errada. Eu preciso de 10 segurança para andar em qualquer lugar. Eu entro em qualquer favela aqui dentro de Belo Horizonte. Eu ponho minha cara para bater em qualquer beco aqui em Belo Horizonte que você falar, que por mais difícil que seja, eu entro de cara aberta. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, claro que eu peço auxílio de alguns amigos, porque eu não sei mais andar ali na Baixada Fluminense mais, mas os lugares que os jornais, infelizmente, diz ser os lugares mais difíceis, eu ando de peito aberto, não tenho nada a dever a ninguém.
Então não preciso de segurança armado, não preciso de me aliar com quem manda no morro para me dar a autoridade de andar ali, nem nada não. E isso é você também. O dia que você precisar de um segurança para andar, porque você é crente, não, eu quero distância de você. Quantos entenderam? Porque você está confiando no homem, e aquele que confia no homem, ele cai do cavalo, como foi Saulo, com toda certeza ele cai do cavalo. Deus está comigo, Deus está com você, você crê nisso? Eu vou fazer uma oração por você, para que esta palavra fixe no seu coração. Depois nós vamos orar pelo nosso Brasil. Mas fique de pé, por favor. Você que está em casa, se estiver ao alcance da nossa voz, se reverencie ao Senhor, e esta oração chegará a você também. Querido e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, em poucas palavras, elevamos aqui um pouco do que conhecemos o Senhor, porque eu sei que o Senhor é milhões e milhões de vezes superior a tudo que conseguimos falar do Senhor. Mas te agradecemos porque o Senhor até aqui nos ajudou. Estamos passando sim, ó Deus, nesta terra por um momento difícil, mas ainda não é perseguição. Mas se tal perseguição virá, ó Deus, vier sobre os cristãos e individual para cada um, nós estaremos também de pé, ou nos faça estar de pé, Senhor, para vencê-la, ou para crer que o Senhor há de vencer por nós cada etapa. Estamos aqui, ó Deus, com motivos para morrer, por isso temos motivos para viver. Cremos, ó Deus, que aquilo que foi colocado dentro de nós, ninguém, por maior que seja a autoridade de nos privar, pode tirar dentro de nós o que o Senhor colocou. Nós cremos no Senhor e estamos firmes no Senhor. Estamos nesse primeiro dia da semana, ó Deus, batiza a tua igreja com o Espírito Santo e faça prevalecer a tua vontade sobre cada um, Senhor, para que possa transitar aqui diante dos homens, através da tua palavra, do teu conhecimento e do teu poder. Senhor, nós te agradecemos. Abençoa esta pessoa que está enferma agora, este irmão que está enfermo, ó Deus. Eu peço que o Senhor coloque as mãos sobre esta pessoa, onde estiver a dor. Senhor, esta dor que na maioria das vezes ainda não tem um diagnóstico, põe as tuas mãos e arranca este mal pelo teu poder. Se esta pessoa estiver em casa, ou estiver ali num hospital, num quarto, aos cuidados da medicina, dos médicos, Senhor, põe as tuas mãos, o Senhor pode. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Põe as tuas mãos. Se tiver um diagnóstico, então, Senhor, que aí eu peço o Senhor para testemunhar o teu poder sobre a vida desta pessoa. Quantos não estão conseguindo respirar neste momento agora, Pai, porque os pulmões não têm condição de respirar por causa dessa enfermidade? Assopre como o Senhor assoprou nas narinas de Adão neste momento, ó Deus, e faça mesmo o fôlego de vida brotar dentro desta pessoa, deste pulmão, de maneira que esta pessoa sinta que as mãos do Senhor foi colocada ali sobre ela, sobre a família, em forma de misericórdia. Confirma a tua bênção para todos os doentes, todos os enfermos, de perto, de longe, os que estão desempregados. Abra-lhe uma porta, Senhor, de emprego aos empregadores que estão passando por um motivo, uma situação difícil, Senhor, neste país e aqui na nossa cidade também. Faça com que eles tenham condição de continuar as suas empresas, gerando emprego para aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nesta passagem do 31 para o 1º, nós pedimos ao Senhor esta bênção, o primeiro dia da nossa semana. Pai, faça prevalecer sobre essas pessoas agora a mão do Senhor. Se estamos dependendo de alguma assinatura do outro lado, não temos poder para modificar nada, Senhor, mas podemos crer que o Senhor pode colocar as mãos do outro lado e fazer mudanças para beneficiar aos teus servos. Quantos creem? Estende a mão para cá. Senhor, nós oramos em favor do Brasil, direcionando a bandeira. Pedimos ao Senhor que todos os brasileiros sejam abençoados, de forma
que o teu evangelho seja conhecido de todos, dos mais simples até os que se acham poderosos, venham conhecer a tua palavra, Senhor. Usa a tua igreja no Brasil, de forma que a tua igreja não perca a postura, Senhor, diante de qualquer situação, e que a tua igreja não rebaixe, mas que esteja sempre num patamar superior a qual o Senhor a colocou. Senhor, abençoa todos os cristãos, abençoa, Senhor, Israel. Pedimos a tua bênção cada dia mais por todo o país, que haja mesmo ali, Senhor, o cumprimento das profecias, para que o mundo desfrute destas profecias também. Abençoamos a todos os judeus, e em especial a cidade de Jerusalém. Cubra aquela cidade com as tuas mãos sempre, Senhor, domine sempre sobre aquela cidade, e nós pedimos a tua bênção também para todo o ministério Varões de Guerra, para os mais novos, os mais velhos, aqueles que já são, os que ainda não são batizados, sejam todos diante do Senhor, abençoados em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Viva! Agora senta um pouquinho, pode glorificar a Deus.